Margo, auditor Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas Gabriel Guileger, declara aberta a 42ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausente por motivos justificados, auditor Tiago Cordeiro. Submeto a ata número 41, de 30 de novembro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa de pedido de certidão liberatória 91.015.0/2016, interessado Fundação Hospitalar de Boa Vista da Aparecida, e comunicar o sobrestamento do protocolo 641.465/2015 junto à COFIE é um ato de pensão oriundo de morte de servidor cuja aposentadoria ainda não foi julgada enquanto se em trâmite. Devidamente anotado. Estou devolvendo ao conselheiro Fernando Guimarães o 209.075.15. A palavra está livre. Para o relato da pauta, conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes dessa 2ª Câmara, inicio a pauta pelo pedido de certidão liberatória que solicita a inclusão em mesa, que é a Fundação Hospitalar de Boa Vista da Aparecida, na qual a COFIN manifesta pelo indeferimento, tendo em vista que a Fundação não teria sido enquadrada nos pedidos de certidões liberatórias, Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos e Execuções e COFAP indicam existir impendência nas suas áreas de atuação, e o Ministério Público de Contas entende cabível a emissão de certidão em favor da Fundação, tendo em conta alguns precedentes dessa Corte, e opina-se também para a instalação de incidente de informação de jurisprudência, se esta for a decisão pelo deferimento. Senhor presidente e demais conselheiros, é um pedido interessante, porque, na realidade, nós temos, as entidades autárquicas sempre têm as certidões liberatórias junto com o Poder Executivo Municipal. No caso específico, a minha proposta é pelo indeferimento, já que o município tem a certidão online, então pode ser requerido de forma concomitante. Mas o que é interessante é o precedente levantado pelo Ministério Público, que algumas já julgamos que o município não poderia ser penalizado pela omissão da sua administração indireta. Então, foi destacada essa decisão, mas em prol do Poder Executivo quando a entidade que estava omissa. Na realidade, acho que a preocupação é interessante no sentido de se separar os pedidos de certidões, mas isso seria objeto de uma instrução normativa. Então, pelo indeferimento, com essas observações, alertando a interessada que ela pode obter a certidão online através do Poder Executivo Municipal. Está em discussão. Aprovado. Na sequência da minha pauta, senhor presidente, os processos de alerta 775/2016, município de Jundiaí do Oeste, período de apuração encerrado em 31 de junho, extrapolação do limite com gasto de pessoal. O município citado apresentou algumas considerações em relação à queda da receita que comprometeu os gastos com o pessoal e também tendo ingressado o ingresso da data do atual prefeito. Faço uma ponderação no voto sobre a irrelevância da queda da receita para efeitos de controle de gastos, né, e também a questão do ingresso de mandato, já que a questão é institucional, é como Estado e não como governo. Para manter o alerta, apresentado pela COFIN. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Qual é o município, excelência? Jundiaí do Sul, alerta, é o primeiro processo da pauta. Tá. Não, que Vossa Excelência, como gosta muito do Oeste, falou Jundiaí do Oeste. Falei, temos um município novo no Estado. Está aprovado. É que minha pauta só está com 59 processos, senhor presidente, então às vezes eu posso enganar não só a matéria, como também o município. Eu tenho outro processo de alerta, Ribeirão Claro, 797-140-2016, alerta instaurado em função de atingimento do limite prudencial de 95% do limite de gasto com o pessoal, encerrado em 30 de junho. A municipalidade argumentou
que os valores da revisão geral não devem ser incluídos no índice, além de argumentar que já adotou medidas para redução de despesas. Independentemente das medidas que foram comunicadas, eu também afasto no voto a alegação de que a remuneração dos servidores anual não deve compor o índice. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece é que os limites prudenciais e de ultrapassagem do gasto, eles não devem ser impeditivos à concessão da revisão geral, e não que eles não possam integrar o índice, muito pelo contrário. Vamos admitir que externo prudencial, por lei, é obrigatório, se dá a revisão geral pela inflação, ultrapassou o limite, teria 2 quadrimestres para retorno da despesa. Então, é isso que fala a lei, e não que deve ser excluído do gasto pessoal. Então, pela manutenção do alerta, senhor presidente. Em discussão, pelo alerta. 797.256, 2016, município de Ipiranga, também alerta do período de apuração encerrado em 30 de junho de 2016, atingimento dos limites de 95% de gasto com o pessoal. O município demonstra algumas medidas de redução, não contesta o índice, por isso que a proposta é pela emissão do alerta, senhor presidente. Pelo alerta. Também emissão da alerta no protocolo 800.346/2016, município de Inácio Martins, período de apuração encerrado em 30 de junho de 2016, atingimento do limite de 95% de gasto com o pessoal, além de também algumas questões do relatório resumido da execução orçamentária, que é objeto de recomendação. O município não contesta os valores, apenas apresenta algumas medidas de redução de despesas que não invalida o alerta no período apurado. Pela expedição, senhor presidente. Pelo alerta. 776.151/2016, município de Palmital, também período de alerta do período de apuração encerrado em 30 de junho, onde se constatou atingimento de 95% de gasto com pessoal. Também indícios que devem ser objeto de alerta de não atingimento de índice de gasto na área da saúde. Não é o período findo no exercício, mas do semestre. Então, o alerta, para que o município alerte, fique, né, no seu planejamento, o atingimento dos gastos com educação que estão abaixo do mínimo nesse período. O município não contesta os índices, apenas apresenta algumas medidas de redução de despesas. Pela expedição do alerta, senhor presidente. Aprovado. Também expedição de alerta no 797.221/2016, município de Quatro Barras, também atingimento do limite de 95% de gasto com pessoal previsto na LRF, período de apuração encerrado em 30 de junho, informadas as medidas adotadas, mas também não contestou os índices apresentados, pelo qual se confirma o alerta, senhor presidente. Alerta. 846.591, 2016, município de Chupinzinho, também alerta do período de apuração encerrado em 30 de junho, extrapolação aqui é do limite de gastos com pessoal. Aqui a única diferença em relação aos outros protocolados é que há um pedido de exclusão de alguns itens que compuseram o gasto com pessoal pelo município. A COFIN informa que essas retificações, inclusive de recálculo dos valores do mês de dezembro de 2015, deve ser feito objeto de requerimento externo e não no pedido de alerta, diferentemente daqueles casos de saúde e educação, onde pode ser feito o recálculo no processo de alerta mesmo. Aqui envolve republicação de relatórios da LRF e também deve ser objeto desse requerimento externo. Então, pelo deferimento do alerta, com essas observações, senhor presidente. Aprovado. 849.442, 2016, município de Vera Cruz do Oeste, também período de apuração encerrado em 30 de junho de 2016, atingimento do limite de 95% dos gastos pessoal e possível resultado deficitário do exercício. O município citado apenas apresenta algumas medidas gerenciais, não contesta os números, razão pela qual devem ser confirmados os alertas, senhor presidente. Aprovado. Tem tomadas de conta extraordinárias, 797.045/2012, Câmara Municipal de Pontal do Paraná. É uma tomada de conta extraordinária instaurada por iniciativa
da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, que em inspeção realizada no município de Morretes identificou a contratação de várias empresas de assessoria jurídica e contábil no município do Paraná, cruzando os dados do SIM-AM. No caso específico de Pontal do Paraná, ficaram apontadas duas contratações pela Câmara do Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil, AWM, e da Melo Ferreira e Companhia Limitada, no exercício 2010-2011. O senhor Nelson Laronsone e Valdivino Perico pedem prorrogação de prazo, que foi deferido, e apenas o senhor Perico juntou defesa, alegando que seria necessária a contratação de equipe técnica, contábil, assessoria jurídica, etc., tendo em vista que, mesmo tendo uma equipe técnica efetiva, precisaria desse apoio. Fala da seu poder discricionário para complementar essas atuações e que seriam contratações em períodos exíguos e com prazo e com objetivo determinado. O processo foi a COFIN, que concluiu pela irregularidade das contas. Também, nesta mesma linha, é o Ministério Público. E aí ainda faz algumas observações com o fim, senhor presidente, que muito se fala na defesa do pessoal efetivo da Câmara, que precisaria desse apoio, etc. Ficou constatado também, senhor presidente, na inspeção, que a Câmara Municipal tem 34 cargos comissionados e apenas um efetivo. Então não há um corpo técnico que necessite de um suporte, muito pelo contrário, foi contratado em substituição à necessidade de readequação do quadro e o concurso público. Porque, veja, defesa, a contratação da equipe técnica por terceirização para consultoria aos servidores do Legislativo era de primordial importância, né? Então, um servidor que seria objeto de receber esta consultoria. Também foram solicitadas algumas informações sobre as pessoas alocadas na contratação, os profissionais alocados pelas terceirizadas nos serviços, também licitações e procedimentos de dispensa e inexigibilidade que não foram apresentados. Na avaliação que faço aqui no voto, senhor presidente, acatando os pareceres tanto da COFIN como do Ministério Público, é que realmente a contratação do serviço de assessoria e consultoria, no caso específico, ele foi estornado, então não há nenhuma responsabilidade em nível de restituição de valores. Mas também ressalto no voto que isso é objeto também pode ser objeto de nova atuação do tribunal, em função da necessidade dos documentos que foram solicitados, que não foram apresentados, estou determinando novamente no acordo que proponho a esta Câmara. Com relação à contratação de Melo e Ferreira, também considero irregular, já que não houve nem a tentativa de demonstrar que a Câmara buscou um concurso público para assessoria jurídica ou administrativa, né, que não foi isso apresentado, efetivado, e também os custos da contratação em relação à manutenção do servidor efetivo, mesmo que seja num período de transitoriedade. Por essas razões, senhor presidente, é que entendo pela irregularidade das contas do senhor Nelson Lorenzoni e Valdivino Simões Perico, em razão de contratação irregular de empresa para prestação de serviço de assessoria jurídica, aplicando-se aos responsáveis multa prevista no 87.4G, aplicar ao senhor Carlos Roberto da Silva, multa prevista no artigo 87.1B, este é o atual gestor que não encaminhou a documentação que foi solicitada, por 3 vezes, em razão do não encaminhamento de documento solicitado por esse tribunal. Determinar a Câmara de Pontal do Paraná que, no prazo de 15 dias, apresente licitações e procedimentos de dispensa e inexigibilidade que resultaram na contratação das empresas AWM Serviço de Assessoria e Melo Ferreira e Companhia Limitada. Lista dos profissionais, pessoas físicas que efetivamente prestaram serviço de assessoria e consultoria em nome de cada uma das sociedades contratadas.
e também os documentos que comprovem os trabalhos desempenhados por Melo e Ferreira e Companhia Limitada junto à Câmara, determinando ainda o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal em relação à desproporcionalidade de cargos comissionados e cargos efetivos na Câmara de Pontal do Paraná. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Interessante, conselheiro Fernando, que recentemente votamos aqui nesse plenário, se não me engano foi o conselheiro Durval Amaral, praticamente no mesmo período, mas em 2 anos, a Câmara de Pontal do Paraná gastou R$540 mil com diárias, inclusive sábado, domingo e feriados. Então, a Câmara da cidade está pródiga, não é? Em erros, irregularidades gritantes, e Vossa Excelência coloca bem. Então, está aprovado. Na sequência, tem outra tomada de conta extraordinária da Câmara Municipal de Curitiba, 244-279-2013. É uma tomada de contas instaurada pela CUFIM, solicitada, né, pela CUFIM, em função contra o senhor Ivan Crossetti, João Cláudio de Rosso, João Luiz Simões Cordeiro, Leônidas Cusma, Marlise Pereira, Sabino Piccolo e Washington Luiz Moreno. Basicamente, eram 3 apontamentos na comunicação de irregularidade, que era recebimento de gratificações por ocupantes de cargos em comissão, ou seja, além da remuneração, mais uma verba de representação. Acumulação de cargos pelo senhor Ivan Crossetti e remuneração que excede o subsídio mensal do prefeito municipal por parte do senhor Ivan Crossetti e Washington Luiz Moreno. Todos foram devidamente citados, foram apresentadas as defesas pela Câmara e os demais interessados, basicamente, convalidaram ou se referiam à defesa apresentada pela Câmara, à exceção do senhor Leônidas Cusma, que declarou que não procedeu nenhuma nomeação ou concessão de gratificações, nem qualquer despesa referente a pagamento de pessoal, não podendo ser responsabilizado pelas impropriedades. Após a instrução, a CUFIM não acatou a argumentação de defesa, entendendo que o recebimento de gratificações por ocupantes de cargo em comissão seria ato inconstitucional, incompatível com o exercício do cargo comissionado, que é de chefia, assessoria, assessoramento e direção, que por isso não caberia mais nenhuma gratificação. Cito alguns precedentes desta Câmara. Com relação ao acúmulo de cargos públicos, e aqui é interessante, senhor presidente, porque o senhor Ivan Crossetti era funcionário da URBS, licenciado, sob o regime seletista. Ele não exercia a função e trabalhava na Câmara. O que a Câmara fazia? Todo o mês fazia um ajuste de contas, deduzia o valor percebido da URBS e pagava só a diferença do cargo em comissão. Então, não há acumulação remunerada. O que ocorreu ao longo de 5 anos foram diferenças entre os reajustes dados à URBS, que não foram na remuneração da URBS ou da Câmara, que não foram verificados pelo setor de recursos humanos. Ou seja, uma diferença que às vezes era de R$300 por mês, acumulando isso ao longo do tempo, chegou em quase R$67 mil a preços nominais. Então, foram diferenças de contabilidade e não de percepção indevida. Com relação aos valores pagos a maior, do subsídio do prefeito, ficou demonstrado no processo, isso reconhece a própria CUFIM e também o Ministério Público, se não me falha a memória, que foram diferenças de pagamentos de diferença acumulados no exercício que foram pagos de uma vez. Então, não há, são verbas indenizatórias e pagas apenas naquele mês. Com relação à responsabilidade do senhor Leônidas Cusma, assiste razão ao interessado, quando não teve nenhuma participação nos atos, não deve ser objeto de responsabilização. A questão que mais ficou controversa, senhor presidente, é em relação à questão da concessão de verba de representação aos cargos comissionados. Não compartilho o entendimento da CUFIM e do Ministério Público no sentido de que há a inconstitucionalidade ou a incompatibilidade desta verba de representação no cargo comissionado quando ele compõe a própria estrutura do cargo.
Até cito um voto que Vossa Excelência relatou, que faz bem essa distinção, quando a verba ela é integrante da remuneração total do cargo comissionado, diferentemente se fosse uma gratificação eventual especial concedida de forma diferenciada a vários cargos comissionados. E aí, isso é uma composição de remuneração que é feita em vários órgãos do Estado, inclusive no Tribunal de Contas, né? Ou seja, a própria lei estabelece aquela verba como integrante ao cargo comissionado. Então, não vejo aí nenhuma ilegalidade e nem inconstitucionalidade. Em resumo, sobre esse é o relatório, né? E a proposta que faço é pelo julgamento da regularidade das contas da senhora Marlise Pereira, Ivan Crossetti, Leônidas Edson Kuzma e Washington Luiz Moreno em relação à alegada gratificação de representação no cargo comissionado. Julgar irregulares as contas do senhor João Cláudio Derosso, João Luiz Simões Cordeiro e Sabino Piccolo, em razão do pagamento de remuneração em valor incorreto ao senhor Ivan Crossetti, a questão da compensação da remuneração. Ponho até no voto que resguardo o direito de regresso dos interessados contra o servidor que não fez os cálculos adequados ao longo do tempo, né? Foram chamados os gestores da Câmara e não o setor de contabilidade. Esse valor chega a 66.836, 3.168 e 9.610,63 para cada gestor que anunciei, aplicando e determinando após o tanto julgado a inclusão nos registros competentes. Portanto, esse é o breve relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão o senhor procurador Gabriel Leger. Indago ao ilustre relator se em relação a este último ponto da restituição ao erário, Vossa Excelência faça multa proporcional ao dano. Sim, sugerido. Afasto por um motivo simples. Até eu ia porque minha proposta originária tinha essa imputação dos 10%. É que, na realidade, entendo que esta multa, ela tem que ser, a falha tem que ser de natureza grave. É o que fala o nosso regimento. Independente daquelas discussões com o senhor, se é o pleno que tem que decidir, ou se é uma questão preliminar a ser destacada, é que, neste caso, doutor Gabriel, se a falha for do setor de contabilidade, não é de se exigir que o gestor, presidente da Câmara, tenha a obrigação de conferir diferenças de R$200, R$300 numa folha em pagamentos quando há ajuste de contas. Então, não vejo a natureza grave das pessoas que eu estou imputando a responsabilidade inicial. Só por isso. Em discussão? Aprovado. Senhor presidente, 902, 532, 2014, município de Palmital, também é uma tomada de contas extraordinária, que foram instauradas a partir da fiscalização da COFIN de exercício 2014. Nós temos aqui terceirização de serviço de contabilidade, comissionado exercendo função de caráter permanente, também mas está atrelado à questão da contabilidade, locação de imóveis para instalação de empresas e gastos efetuados sem prévia licitação de manutenção de veículos. Basicamente, a questão da contabilidade é a contratação da empresa Antônio Simiano Serviços pelo valor de R$21 mil. Isso em 2000, e a alegação seria a urgência na contratação. Entendeu a COFIN no primeiro momento que não há nem a motivação apresentada no processo e também entende que a contabilidade era prestada pela senhora pela servidora comissionada Vanessa Rosa e também haveria duas contratações da comissionada e também da empresa terceirizada. Também faz uma apresentação sobre os valores pagos ao servidor comissionado e ao valor e o preço pago à terceirizada, uma divergência até substancial. Com relação à alocação de imóveis, senhor presidente, conclui a COFIN num primeiro momento, e é reafirmado isso na sua conclusão, que o município não dispõe de lei sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico, trata-se de locação de imóveis para a cessão de empresas. Não tem requerimentos interessados, não há demonstração dos critérios para a escolha dos interessados, nos processos de dispensa de licitação não constam o nome das empresas, né, ou pessoas físicas beneficiárias, não foi verificado se os beneficiários tinham débitos
para a Fazenda Municipal, Estadual e Federal. Os equipamentos utilizados pelas empresas também foram cedidos pelo município, né? Não há também comprovação de acompanhamento e fiscalização. Um programa de incentivo fiscal só existe para ter benefícios. Esses benefícios devem ser acompanhados e monitorados pelo poder concedente desses benefícios. Também, quanto à qualificação e geração de empregos, algumas motivações, como, por exemplo, geração de 40 empregos. A inspeção em loco verificou só 2. Né? Então, os 40 foram transformados em 2. A outra sala comercial fechada, um contrato de locação que foi feito por R$ 2.500 por mês, aí foi dado um aditivo no meio, antes de aumentado o valor, além da inflação, antes do período de 12 meses. Ou seja, pela lei de locações, tem que esperar os 12 meses. O que o município fez? Rescindiu o contrato em vigor e firmou um outro, com a mesma pessoa, só que com valores diferentes. E com relação aos gastos de licitação, no valor de R$ 152 mil de peças, a alegada foi a contratação de urgência desses serviços e bens, tendo em vista o estado de sucateamento dos veículos do município. Né? Quer dizer, deixar sucatear é urgência, né? Falta de manutenção é urgência. Mas mesmo assim, houve a defesa. O senhor Darcy José Zolandec tentou justificar a terceirização do serviço de contabilidade, tendo em vista a necessidade para uns serviços de maiores complexidades que a servidora não teria condições de fazer. Com relação à alocação de imóveis, a defesa se restringiu a aspectos da Lei 866, não entrou no mérito das inconsistências e da falta de controle apontado pela COFIN. Os pareceres convergem pela irregularidade das contas. Neste meio tempo, senhor presidente, apareceu a questão do nepotismo, né, que o filho do prefeito seria ocupante de um cargo de assessor jurídico, que pela lei municipal, eles são criativos, né? O Supremo diz que agente político não está sujeito à regra do nepotismo. A lei municipal criou o cargo de assessor jurídico como cargo político, e não instrumental. Né? Mas tem uma lei, efetivamente existe essa lei. Com relação à questão do nepotismo, incidentalmente no processo já determinei, né, a análise de procedimento específico. Então, estou abstraindo o nepotismo, que surgiu só depois da última manifestação do interessado. Com relação a, basicamente, a proposta de voto, que acompanha, não diverge, a motivação do Ministério Público e da COFIN, é que a terceirização do serviço de contabilidade, no caso específico, não tem nada de excepcional, ou seja, são serviços rotineiros. A descrição do objeto, né, do contrato não traz nenhuma complexidade a mais que necessite de uma consultoria que não possa ser feito pela servidora que até então ocupava o cargo, mesmo que em comissionamento. Com relação ao cargo comissionado, tendo em vista o concurso de 2015, entendo que essa falta, diante das outras faltas da tomada de contas, é relevante, acho que foi já regularizado. A alocação de imóveis, efetivamente, não se ateve à defesa de afastar nenhuma dos fatos apontados pela COFIN, apenas a questão aspectos da Lei 866, que acho que aí seriam as menores. As maiores, justamente, é a falta de lei dos beneficiários, critérios objetivos e avaliações de resultados. Também em relação aos gastos com manutenção de serviço, além de não ser caso da urgência, mas não houve nenhuma prova documental ou laudo pericial que demonstre o estado dos veículos, para demonstrar não só o estado, mas também a alegada urgência. E com relação ao nepotismo, na proposta de voto, eu só acrescento também que seja citado, comunicado ao Ministério Público Estadual. Então, senhor, esse é o relatório e a proposta de voto, basicamente, é pela irregularidade das contas do senhor Darcy José Zolandec, prefeito Palmital, exercício 2014,
em função de terceirização do serviço de contabilidade, gerando prejuízo ao erário em função de dupla estrutura contábil, locação de imóveis sem observação dos devidos procedimentos legais e sem fiscalização e controle, e realização de gastos sem licitação, determinando-se o recolhimento do valor de R$ 91.545 pelo senhor Darcy José Zolandec, referente aos valores pagos à empresa Antônio Simiano Serviços Contábeis. Também, aplicando-se a multa no percentual mínimo de 10% em relação à condenação, a multa do artigo 87.4G em razão da terceirização do serviço de contabilidade do município, 87.4G em razão da não observação de procedimentos quanto à alocação dos imóveis e do programa de benefícios, os incentivos fiscais dados, né, bem como a ausência de fiscalização. E 87.4D em razão da realização de gastos sem licitação, determinando encaminhamento de cópia do presidente de CIS ao Ministério Público Estadual em relação à possível prática de nepotismo. Quando eu falei do incidental, é que o responsável pela empresa prestava serviço em outros municípios, por exemplo, a Câmara de Ariranha do Ivaí. E aí, esse incidentalmente é que eu determinei que a COFIN, se assim entender, que faça as suas verificações e comunicações de regularidade. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, senhor procurador. Indago ao eminente conselheiro, já que haverá remessa dos autos da decisão ao Ministério Público, se a questão do descumprimento da lei de licitações não seria também um dos itens a ser comunicado. Sim, então não vejo, eu acrescento na proposta. Aprovado. 562.380/2016, município de São Pedro do Paraná, é uma tomada de conta extraordinária instaurada a pedido da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em função de eventuais irregularidades no controle patrimonial de medicamentos do município de São Pedro do Paraná, exercício 2014-2015. Senhor presidente, até de ressaltar a iniciativa que o tribunal tem feito em relação nós sempre falávamos, né, agora daquela base eletrônica do SIM-AM. Essa é uma atuação que a COFIN fez em todas as questões, em alguns municípios que tiveram gastos relevantes em medicamento, uma atuação sobre o controle de estoque. Foram apontados, em alguns casos, como esse, não existe a evidência clara de quais são as falhas, mas sim a inexistência de um controle mais adequado, sem demonstrar dano ou qualquer prejuízo. No caso específico, além da falta de dano e prejuízo também reconhecido pela COFIN e pelo Ministério Público, o município, após a atuação do tribunal, adquiriu um software e um sistema de controle de medicamentos mais eficiente, também reconhecido pela instrução. Razão pela qual a proposta acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva das contas do senhor Ivanildo Passarelli, Marcelo Antônio Fernandes, Rodrigo Mendes dos Santos e Andressa Vanazi Marcon. Está em discussão. Aprovado. Tem prestação de contas de transferência voluntária, 123.742/2013, Secretaria de Estado de Educação, repasse feito à PAI de São José dos Pinhais, a proposta pela regularidade com ressalva, conforme pareceres da COFIN e Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. 743.739/2012, Fundação Municipal Pro Amor da Assistência Social de Ponta Grossa, é um repasse feito ao Núcleo Promocional Pequeno Anjo, de responsabilidade da senhora Ângela Maria Scrum, em relação à transferência de recursos de exercício 2012. Bem, após toda a primeira análise, foram feitos alguns apontamentos pela COFIT, que também foram objeto de manifestação da interessada, e ao final ficou apenas apontado uma ressalva, uma irregularidade, que é o não recolhimento do valor de R$ 1.772,64 pelo núcleo. Ou seja, após todos os ajustes contábeis, faltou esse valor a ser recolhido, que não foi objeto de saneamento. Isso é reconhecido pela COFIT e pelo Ministério Público, e a proposta de voto, senhor presidente, é pela irregularidade das contas, determinando-se o recolhimento do valor histórico de R$ 1.772,64 pelo núcleo promocional Pequeno Anjo, e julgar regular a prestação de contas do senhor Edilson Luiz Carneiro Baggio como gestor da Fundação Municipal Pro Amor da Assistência
Social de Ponta Grossa. E também algumas recomendações, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 272/65/2013, município de São Miguel do Iguaçu. Proposta de voto é pela regularidade com recomendações conforme pareceres da CUFIT e Ministério Público, senhor presidente. Eu apenas não dou a ressalva porque o valor que não houve recolhimento, a diferença é de R$ 2,74. Então não vejo relevância nem para a ressalva e muito menos para determinar a devolução. Está em discussão. Aprovado. 275/59/2013, município de Itambaracá. É um repasse feito pelo município de Itambaracá à Sociedade São Vicente de Paula, do mesmo município. Depois de todas a manifestação da CUFIT e as suas manifestações interessadas, ficou pendente apenas, senhor presidente, uma irregularidade que é a falta de recolhimento do valor de R$ 1.750. Não é falta de recolhimento, ficou essa diferença, segundo consta do processo, a alegação teria sido transferida para o exercício seguinte, mas não há prova disso. Pode até ter sido transferido, mas não existe a prova no processo. Então, a irregularidade pela devolução desse valor permanece. As demais questões de aplicação, compensação do cheque fora do prazo do vencimento do convênio, enfim, isso são coisas que foram consideradas e ressalvadas nos pareceres. Então, a proposta é pela irregularidade dessa prestação de contas, ressalvadas aquelas questões sanadas e determinando-se o recolhimento de R$ 1.750.000 pela Sociedade São Vicente de Paula de Itambaracá e pela senhora Delmilce Rossetti do Carmo. E com recomendações, senhor presidente. O valor é R$ 1.750.000. Não, 1.750. Não, R$ 1.000. R$ 1.750. O senhor procurador tem a palavra. Vossa Excelência informa que a instrução vela que teria eventualmente sido utilizada em outro exercício. A alegação da alegação. Indago se não seria possível, em termos de determinar a restituição ou a demonstração de que houve efetiva utilização no exercício seguinte, de modo a não digamos, a regular comprovação não implicar em reembolso. Isso seria uma questão só pedagógica, porque estaria implícito, mas posso deixar claro na conclusão, não tem problema. Ou seja, em vez de recolher, pode demonstrar que já foi transferido para o exercício seguinte. Sim, mas aí fica irregular a conta. Não, daí é dado a quitação, daí é a irregularidade. Então está aprovado. Quer dizer, é irregular a conta, se demonstrar que foi, aí há o cumprimento da determinação do recolhimento, porque ele não demonstrou até agora. Né? Então, em princípio, é irregular. Então, em discussão, aprovado. 124.340/2013, Secretaria de Estado de Educação, repasse feito ao município de Pialão pela regularidade com recomendações conforme pareceres, senhor presidente. Aprovado. 383.841/2013, também Fundação Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, repasse feito à Associação do Deficiente Físico de Ponta Grossa, regularidade com recomendações, senhor presidente, conforme pareceres. Aprovado. 644.041/2013, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, é um repasse feito pelo senhor Luiz Cláudio Romanelli e Sérgio Bútica, para a Força Sindical do Estado do Paraná, para apoio financeiro para a atividade 1º de Maio Solidário. Na proposta de voto, a COFIT manifesta pela regularidade das contas. O Ministério Público, por sua vez, vai pela irregularidade das contas, determinando-se o recolhimento do valor de R$ 51,86. Os objetivos foram atingidos, isso não há nenhuma dúvida. O que nós temos aqui são questões de despesas realizadas fora da vigência do convênio, datadas de 23 a 29 de abril, e teve a vigência iniciada em 30 de abril.
Essas despesas foram atestadas, não houve nenhuma comprovação de dano ou má condução do objeto. Tem uma questão aqui que essas despesas já teriam sido glosadas pela Secretaria do Trabalho, foi uma das alegações da interessada. Mesmo que não tenham sido não foi comprovado, mesmo que não tenham sido glosadas, as despesas são irrelevantes em relação ao valor repassado e o objeto do programa ou da função da transferência. Então, não vejo necessidade de adotar-se a pena máxima de irregularidade, e sim a regularidade com ressalva das contas do senhor Luiz Cláudio Romanelli e Sérgio Bútica por este repasse, determinando o recolhimento de R$ 51,86 através de guia própria em razão de existência de saldo contábil. No determinado recolhimento, a execução por R$ 51 dificilmente o tribunal vai adotar. É valor ínfimo. Mas, fosse indicar os R$ 51, briga por centavinho, dá para recolher. Está em discussão. Aprovado. Tem os atos de inativação, senhor presidente. Eu vou iniciar por um processo que trata da mesma matéria do processo que Vossa Excelência me devolveu hoje, que é a questão do cômputo do tempo ficto por parte do militar. Eu tenho 3 processos nessa mesma linha, que é o primeiro, 637.495 de 2013, é uma transferência para a reserva do tenente-coronel André Fernando Sada de Almeida, tendo em vista a aplicação, na minha opinião, a impossibilidade de computar o período de tempo ficto para a nova licença. Aí Vossa Excelência pediu vista do processo para discutir a matéria. Minha proposta, nesse processo, é pela negativa de registro a transferência da reserva, pela falta de comprovação do tempo de contribuição e também do tempo do acervo não usufruído e computado em dobro como tempo ficto. Tinha até uma proposta de aplicação de multa ao ex-conselheiro Rafael Atauro por não apresentação do documento, que tinha 2 questões: a não apresentação do tempo de contribuição e a não aplicação do tempo ficto. A defesa, o encaminhamento foi restrito à tese. Então, eu vejo aqui que é compreensível o gestor primeiro discutir a tese, para depois se ater à tese. Então, não vejo razão pela aplicação da multa, porque foi atendida a diligência, incompleta, mas foi atingida, que é a discussão da tese. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Eu gostaria de declarar meu impedimento. Então está convocado o auditor Tiago Pedroso. Então, Vossa Excelência está propondo? A negativa de registro, porque foi computado o prazo de 1 ano para mais uma licença. Como vota o auditor Tiago Cordeiro? Desculpe, Pedroso. Voto com o relator, senhor presidente. Então, por 2-1 está aprovado o voto do relator. Eu continuo achando que, inclusive, já está votado, não é? Mas, nessa semana passada, o senhor presidente recebeu aqui no Tribunal de Contas o comandante da Polícia Militar e outros interessados nesta matéria, coronéis, advogados, e foi uma discussão longa. E uma das motivações, conselheiro Fernando Guimarães, que tem me levado a votar dessa maneira, é que o Estado do Paraná corre um grande perigo de, se todos aqueles que não têm essa contagem do tempo ficto, que os militares, no meu entendimento, têm tal direito, eles, em não tendo essa contagem, provavelmente 6.000 homens entrem em licença todos os anos. E nós teremos um colapso na Polícia Militar do Estado do Paraná. Apenas... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Veja, senhor presidente, nesse processo não está constando o nome do Dr. Rafael Atauro. Pergunto a Vossa Excelência se há a oportunidade de reabrir discussão sobre esse processo. Sim, conselheiro, tem o nome, sim. É para ter, porque eu tenho até a Me proposta de informaram aplicação agora, de a multa. secretária me informou. Neste realmente não tem, conselheiro Fernando Guimarães.
porque uma vez tendo, obviamente, o nome do Dr. Rafael Tauro, me declaro impedido. Obviamente, não estando o nome dele, eu me sinto à vontade. Mesmo que ele tenha um ofício no processo respondendo pela própria Previdência. Não, por mim não tem problema nenhum. Eu acho Não, que ele é responsável pela própria Previdência. Agora, se ele não está constando como... Senhor presidente, eu não vejo problema nenhum de admitir, não tem problema nenhum. Até eu nunca concordei com Vossa Excelência que eu não vejo que haja impedimento por lhe encaminhar o ato. Mas Eu também. vamos ver, mas Concordo com se Vossa Vossa Excelência Excelência. não quer se declarar impedido, aí sim. Não, eu quero me declarar impedido quando o nome dele constar na autuação do processo. Pergunto a Vossa Excelência. Não, eu reabro a discussão, mas só vou consultar, até por respeito ao doutor Tiago Pedroso, não é, que havia se manifestado e votado. Eu não quero ser indelicado em apenas tirá-lo do quórum. Por mim, tudo bem, senhor presidente. Não me oponho. Então está novamente em votação. O conselheiro Fernando já se manifestou pela negativa de registro. Eu consulto o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, em função dessa situação, eu poderia pedir vista desse processo? Com certeza. Obrigado. Se não houver impedimento, objeção por parte do Nenhuma. conselheiro Nem Fernando posso. Guimarães. Estão vistas a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na sequência, 643, 669 de 2014, é um ato de inativação na qual se discute aquela questão que já enfrentamos na Câmara, não sei se no pleno ainda, que é o cargo de auditor fiscal, onde ocorreu uma transposição lá em 2002. Né? Eu tenho já votado sistematicamente no sentido de conceder o registro, considerando não só aquelas regras que já adotamos aqui em relação ao período de eventuais ascensões e período de segurança jurídica, etc., etc. Ressalto no voto a questão da ADIM, que foi ingressada no Supremo Tribunal Federal. Também faço menção no voto à decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E reforço ainda, com essa posição, a negativa de liminar dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso em relação, que são duas leis, uma de 2002 e outra de 2010, né, se não me falha a memória, em que negou o registro dado o período, negou a liminar, né, dada o tempo já transcorrido. Evidente que reservando o Supremo ainda a decisão de mérito, que deverá ser observada nos processos aqui no Estado do Paraná, caso tenha uma decisão desfavorável e a sua modulação de efeitos também para o Supremo. Então, nesse sentido, eu entendo que seria mais razoável, nesse momento, o registro da aposentação com essas ressalvas feitas no voto, senhor presidente. Está em discussão, senhor Eu fiz um relato muito simples, porque eu vi que o doutor Gabriel já pegou, se manifestou Pela palavra, senhor presidente. Eu tenho uma manifestação no processo de idêntica situação, né? Foi a colega Elisa que se pronunciou, e no outro processo, diferentemente do opinativo, que consta aqui, que é já pela negativa, eu tinha feito um posicionamento por um incidente de constitucionalidade, por suscitar um incidente de constitucionalidade. Informo que esse outro expediente que eu me manifestei está na pauta mais adiante, é o processo 99457015, mas que houve um despacho do eminente conselheiro no sentido de sobrestamento, indeferindo a questão do incidente. Como a matéria é a mesma, eu vou antecipar a discussão daquele para esse, né? Porque me parece, o que a unidade técnica suscitou, é que haveria, e a razão da manifestação em favor deste incidente, é que haveriam outros aspectos a serem apreciados, além da matéria objeto da ADI 5510. Então, haveria mais alguns aspectos com repercussão no procedimento. Não me oponho
já foi a minha manifestação naquele sentido, da possibilidade de registro, caso superado, ou, eventualmente, do sobrestamento do feito até que se decida. Vossa Excelência agora está se posicionando pelo registro, independente, digamos assim, de se aguardar ou não uma decisão da EDI, cujos reflexos serão avaliados oportunamente. Então, apenas esta questão que eu suscito em relação aos artigos 151 e 153 da lei, em que já houve um incidente de inconstitucionalidade perante o Poder Judiciário Estadual, já houve essa declaração, né? Me parece talvez que a gente devesse reavaliar melhor, observando aqui a manifestação da então DICAP, né, a atual coordenadoria, em que ela suscita a pertinência de uma deliberação a respeito da constitucionalidade da lei estadual. Senhor relator. Eu só estou dando uma rememorada, né? Porque não, até porque eu deferi, vocês falam do artigo 153, mas é da lei de 2010. Não, é que essas aposentações, isso nós já votamos vários, se deram em 2002. Então, não teria influência da lei 153, da alteração de 2010. Essa aqui são 14 anos de alteração do auditor fiscal. Então, essa é a ponderação que faço, senhor presidente. Não vejo a prejudicialidade, já que o fundamento seria da 2002, não 2010. Em votação. Aprovado. Tenho 650, 550, 2014. Pela ordem, declarar meu impedimento, senhor presidente. Convocado o auditor Tiago Pedroso. Bom, agora nós temos o quórum de 2-1, então é o mesmo caso do que eu pedi vistas. Esse Vossa Excelência pode pedir vistas que não pediu, nesse e nos outros. Então já estou pedindo. É o mesmo caso. Né? Os dois, tem mais dois policiais, não é isso? Até porque nós estamos com policiais no plenário e a gente corre risco, né? Então eu vou pedir vistas. Senhor presidente, tem aqui na sequência um ato de ativação 659, 677, 2014, é uma ativação, uma transferência para a reforma por invalidez do senhor Júlio César Fernandes, soldado de primeira classe, um tempo de 23 anos. Ele foi aposentado por invalidez por... não me lembro o nome, mas uma questão de psiquiátrica, né? E aí foi levantado a necessidade de um termo de curatela ou interdição. Né? O laudo da Previdência atesta que o soldado ele não ter a sua capacidade de autonomia pessoal, individual, afetada. Quer dizer, a invalidez é para o trabalho e não para a sua regência da sua vida particular e civil. E aí, nesse sentido, também são os pareceres da COFAP, do Ministério Público, da desnecessidade do termo de curatela. Então, a proposta, presidente, acatando a ponderação do Paraná Previdência pelo registro. Está em discussão. E oficiantes ao Ministério Público Estadual, para que acompanhe também, porque agora, com o novo Código Civil, né, o artigo 1767, né, compete ao Ministério Público também acompanhar essas questões, e além das reavaliações da reserva. Então, isso faço as recomendações e determinações no voto. Você está aposentado, não precisa dar curatela, mas precisa ter feito as reavaliações periódicas, e o Ministério Público Estadual tem que acompanhar por força de disposição do Código Civil. Que vai ser difícil. Né? Agora, a matéria está aprovada, mas eu só fico numa dúvida muito grande. Ele tem problemas mentais ou psíquicos para ser policial. Para o trabalho. Não, para ser policial. Mas pode trabalhar em outra atividade. Ele pode reger a sua vida privada ele pode perceber direto o seu provento de reforma. Pode administrar sua vida pessoal só. Eu não estou dizendo que ele pode aposentar, os seus proventos ele pode gerir. Até a Paraprevidência
fez um trabalho bacana em relação à ponderação do princípio da dignidade humana, em relação... E teve laudo médico também, não é só ponderação de princípio. Com certeza. Então está aprovado. Eu tenho o processo que Vossa Excelência me devolveu hoje, que acho que o conselheiro Fábio vai pedir vista, mas está com o nome do Dr. Rafael Tauro como interessado. Eu tenho que votar hoje, senhor presidente. E este é? Dentro por causa do que Vossa Excelência já pediu vista. Então, a esse eu já pedi vista. Vossa Excelência não pode adiá-lo por uma sessão. 2, 3, 4. Não, posso, uma sessão, acho que é alguma pós-vista, né? Bom, mas o conselheiro Fábio pode pedir vista. Não, eu gostaria de solicitar vista. Tá bom? Vista concedido. Vossa Excelência, presidente. Desculpe. Não, Vossa Excelência concedeu. Vistas ao conselheiro Fábio. Desculpe eu usurpar o papel assim. Eu quis dizer que não tenho... Bom, depois que eu falei alô, né, então eu falo qualquer coisa. Né? Tem, senhor presidente, um processo de Cascavel 425886-2015, que eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Tem outro processo 994-570-2015, que acho que o doutor Gabriel mencionou, que é o mesmo caso do auditor fiscal, transferência, foi feita em 2002, com base na lei de 2002, e a proposta de voto, tal qual o anterior, é pelo registro com aquelas observações e recomendações que apresentei. Está em discussão, aprovado. 920, aí eu tenho 3 processos também de Cascavel que eu cito a retirada de pauta, é o 921-119-2016, 174-968-2016, 290-801-2016. Retirados. Tenho processos de pensão, 162-726-98, município de Bandeirantes. Esse processo, tem um voto, não é tão complexo, mas é bem simples. Na realidade, esse processo é de 98, é uma pensão do município de Bandeirantes, que onde foi, o município tinha uma lei que complementava a pensão com recursos próprios, foi declarado, inclusive inconstitucional, desde 2009. O município não paga essas complementações, inclusive para interessado. E aqui acho que a única medida que existe a ser adotada é a negativa do ato, tal como... já suspendeu, então, a negativa do ato. Só faço ressalva que não há necessidade de devolução pela interessada, dada a sua boa-fé. E já existe uma tomada de conta extraordinária em tramitação para a verificação de eventuais danos ao erário e à previdência pública do municipal. Está em discussão, aprovado. 785.579/2014, a proposta é pela legalidade de registro, conforme o COFAP, que nós temos a questão da instrução, né, do escopo reduzido, e que o Ministério Público vai entrar para negativo. Pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Também legalidade e registro no protocolo 641.988/2015, conforme o COFAP. Legalidade. 785.556/2015, Pela ordem. também registro, senhor presidente. Declaro impedido. Está convocado o auditor Tiago. Legalidade de registro conforme Em COFAP. discussão, legalidade. 861.803/2015. Também legalidade de registro conforme COFAP, senhor presidente. Legalidade. Pedido. Tem admissões de pessoal, 840.600/2014, município de Cândido de Abreu, que também temos a questão ministerial, pela negativa por não concordância com a instituição normativa. A proposta acompanha a COFAP pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Também legalidade de registro nos protocolos 574-377/2015, município de São Mateus do Sul, 663.922/2015, município de Goiuerê, 895.181/2015, município de Tunas do Paraná. Ambos, nesse processo de legalidade de registro das admissões conforme COFAP. Em discussão, legalidade. Eu tenho um processo aqui interessante, agora 474.555/08. Vossas Excelências não brincam comigo, porque o acúmulo da pauta se decorreu das incertezas e modificações do sistema de mecanismo de publicação de pauta. Então, não vou falar que semana passada eu não vi, o processo estava adiado, mas só para não ficarem muito chateados com a extensa pauta. Esse processo, é município de Imbaú, 474.555/08, ele
foi negado o registro às admissões por falta de documentação. Transitou em julgado. Esse acordo é de 2014. No cumprimento da decisão, o município apresentou todos os documentos faltantes no processo originário. COFAP entende, pela legalidade de registro, tendo visto que todos os documentos que faltaram são aptos hoje a concluir pela legalidade. O Ministério Público, na visão ministerial, seria impossível a modificação da decisão, já que transitou em julgado. Eu fiz uma ponderação, senhor presidente, sobre as questões principiológicas. Eu sempre fui defensor da formalidade do processo. Agora, aqui nós estamos com um ato sujeito a registro, por questões formais, não há materialidade. É possível nós revermos a decisão? Eu entendo que sim. Até porque, nesse caso, os interessados não foram ainda intimados, eles teriam o direito de recurso ainda. Os servidores que foram afetados a sua ordem jurídica com a negativa de registro, que o município ainda não deu cumprimento às notificações, preferiu juntar os documentos. Então, eu entendo, senhor presidente, que seria possível, sim, conforme parecer da COFAP, pelo registro dos atos de admissão realizados pelo concurso público edital 01/2007, deixo de aplicar a multa proposta no inciso 2, mas mantenho a determinação contida no item 3 da COFAP. Manifestação está com determinação para regularização e movimentação dos dados dos servidores do SINAP, apresentação de leis, regularização do quadro no sistema SINAP, questões de alimentação de sistema, né? E também recomendações gerenciais. Então, essas determinações sob pena, né, de multa e impedimento de ser liberatório deverão ser comprovadas pelo município no prazo de 30 dias. Está em discussão, senhor procurador? Vossa Excelência está revendo de ofício o item 1 do acordo e Sim. mantém as demais decisões, né? Sim. Mantém, certo. Então, acho que apenas por uma questão de... Não, na verdade, o item 2, eu estou afastando que é a multa, certo, porque é a consequência lógica da legalidade. Apenas me parece que seria interessante deixar claro que há uma revisão de ofício porque o registro da negativa já consta nos sistemas da unidade. Isso está no voto, está no voto, porque quando eu faço as ponderações de princípio, entendo que embora tenha uma manifestação, não é tão de ofício, porque teve a manifestação do município, mas reconheço, independente da questão da coisa julgada. Está em discussão. Está aprovado, bem lançado o voto de Vossa Excelência. Na sequência tem o 120.465 de 2015, município de Campo Mourão, COFAP manifesta pela legalidade de registro, Ministério Público pela negativa de registro, tendo em vista que não concorda com a declaração de não acúmulo de cargo fornecido pelo gestor. Eu já acompanhei a COFAP nesse sentido. O que acontece? O município apresenta uma declaração do gestor dizendo que todos os aprovados apresentaram declaração de não acumulação de cargos. Então, eu entendo que está de acordo com a instrução normativa pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Também legalidade de registro, conforme COFAP, no 101.502.3, 2015, município de Ponta Grossa. Legalidade. Legalidade de registro no 710.991, 2016, município de Piraquara, conforme COFAP. Legalidade de registro. Legalidade. Senhor presidente, tem um embargo de declaração, 217.115/2012, a Sercontel S.A. Telecomunicações. Eu estou com o voto pronto, mas eu vou pedir adiamento e vou até justificar, porque achei interessante. Existe reformatio impégios nos embargos declaratórios? Porque um dos gestores entrou com embargo de declaração dizendo que há uma contradição, que as contas dele foram julgadas irregulares e a do gestor de um período regulares. Na análise que fiz num primeiro momento, né, tem razão, existe uma contradição. Os documentos que faltam é porque eram 2 períodos, né?
Então, a proposta seria pela infringência, mas para julgar irregulares a dos dois, não só de um. Né? Só que, não é na verdade, não é um recurso, né? Não é o próprio interessado, é um complemento. Eu teria que pegar a manifestação então, é questão só processual, por isso que eu vou pedir a ajuda dos universitários. Vou apenas adiantar um posicionamento que é do Supremo, que os embargos de declaração são um meio de aperfeiçoar a jurisdição com a colaboração do próprio interessado. Né? Então, não vejo necessidade de reinstruir o feito. Acho que Vossa Excelência pode apresentar o voto em complemento e corrigindo o que for necessário do primeiro acórdão, porque a fase recursal será assegurada na sequência da publicação do voto. Então, não vejo problema, ainda que haja, em determinada parte, um prejuízo, um agravamento da situação, uma vez que estamos na mesma fase de jurisdição, na mesma instância, digamos assim, de jurisdição, com a possibilidade de recurso na sequência. Ou seja, não haverá ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse ponto, me parece que não haveria problema dessa reforma implicar numa irregularidade não suscitada. Eu preciso também não ver se... Mas como foi um dos que embargou, e o outro, será que eu tenho que intimar sobre o eventual efeito de infringência, porque é o anterior? Então eu vou adiar só para a questão formal. E fazendo... exatamente. Aí é uma questão inédita, né? Então tem... Voto inédito nisso. Levando em conta, só apenas concluindo, levando em conta o princípio da não surpresa do novo CPC, eu acho que intimar a outra parte para que se manifeste sobre o teor dos embargos é pertinente. Está adiado esse processo. Tem prestações de contas, senhor presidente, 382.628/2014, Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, exercício 2013. Proposta pela regularidade das contas, conforme pareceres da COFIN e Ministério Público, prestado pelo senhor Frank Ariel Schiavini, exercício de 2013. Está regular. Tenho 259.333/2011, Associação Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná, COFIN e Ministério Público manifestam pela irregularidade com aplicação de multas, senhor presidente. A questão levantada, basicamente, pela COFIN, é uma só, seria a existência de impropriedade referente à comprovação de registro dos responsáveis pela unidade do controle interno. Ou seja, a partir de junho de 2010, foi nomeada a senhora Elza para exercer o cargo em comissão de controlador. Aqui, senhor presidente, eu fiz uma análise da evolução da questão do controle interno junto a essa Associação Intermunicipal de Saúde. Existe 2010. Tivemos uma evolução, primeiro uma inexistência, depois um cargo em comissão, ou seja, há uma evolução na tentativa de ajustar. É que nós temos uma diferença, e eu sempre entendi isso, e também não está muito claro, precisa ter um controlador interno ou um sistema de controle interno, que são coisas diferentes. Eu não vejo na Constituição a exigência no âmbito municipal, né, principalmente do Poder Legislativo e das outras, os consórcios, etc. E o consórcio também tem que ter uma atuação diferenciada em função são vários municípios, e etc. Há um rodízio no comando, etc. Mas, nesse caso, teve terceirizado depois para servidor comissionado, ou seja, há uma tentativa de atender os princípios gerais do controle interno. Então, vejo apenas como caso de ressalva, senhor presidente, e não como irregularidade das contas, né, que estamos falando de 2010, época em que o tribunal começou a efetivamente exigir a questão das unidades e dos sistemas de controle interno. Está em discussão. Aprovado. 224.646/2013, Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã, contas prestadas pelo senhor Júnior Frederico Aliano, exercício 2012, a proposta de voto é pela regularidade, conforme pareceres da COFIN e Ministério Público de Contas. Regular.
Também regularidade com ressalva, conforme os pareceres da CUFIM, Ministério Público de Contas, no protocolo 251-287-2013, Companhia de Habitação de Londrina, contas dos senhores João Alberto Versosa Silva, Marcelo Baldasseri Cortez, José Antônio Bal Santos, Paulo Renato Matias de Carvalho. Mas eu acho que os mandatos eram bimestrais, pelo jeito. Regular das contas de todos esses períodos, senhor presidente, conforme pareceres. Regular. Com ressalva, né? Aprovado. 260.863, 2013, Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário de Japira. CUFIM, Ministério Público de Contas, manifesta pela regularidade com ressalva das contas do senhor Claudinei Benetti, no exercício de 2012. E essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva, em função dos atrasos dos envios dos dados bimestrais do SINAM, aplicando-se multa ao senhor Claudinei Benetti por 2 vezes, em função da falta de alimentação dos dados bimestrais do SINAM e AP. Regular com ressalva. 214.408, 2014, do município municipal de Brasilândia do Sul. Exercício 2013, contra o senhor Valdecir Andrade da Silva. Senhor presidente, nesse caso, nós temos também, volta e meia, estamos recaindo na questão dos serviços de assessoria contábil contratados pelas câmaras, em violação para o julgado 06. Eu tenho afastado algumas irregularidades quando há só a terceirização, né, em função do conjunto da execução orçamentária e da prestação de contas. Quando há duplicidade de estrutura, ou seja, a terceirizada e mais o contador efetivo, mesmo que seja o comissionado efetivo, há, em princípio, o desperdício de recurso público e tem imputado o débito. Nesse momento, nessa questão, foi contratado a empresa terceirizada para dar apoio e complementação à servidora que passou no concurso público para o cargo de contador, a pedido dela interessada. Num primeiro momento, até achei interessante, porque era um período de adaptação no novo serviço de contabilidade pública, recém-aprovado em concurso, etc. Só que verifiquei que a servidora, desde 2009, ela exercia o cargo de contador, era inclusive responsável pelas outras prestações de contas, de 2009, 2010, 2011 e 2012. Então, não vejo aí que não tivesse tempo de se capacitar. Então, há aí um desperdício de recurso público, por isso que entendo pela irregularidade das contas do senhor Valdecir Andrade da Silva, conforme pareceres da CUFIM e do Ministério Público, em razão dessa contratação de assessoria contábil sem objetivo específico, não configurando complementariedade às atividades contábeis, determinando-se a devolução dos valores de R$ 19.933,40, devidamente corrigidos, aplicando-se ainda multa proporcional ao dano previsto no artigo 89 para o primeiro, inciso 1 da Lei Complementar 113, no percentual de 10%. Está em discussão pela irregularidade. Eu também estou encaminhando, senhor presidente, a CUFIM para verificar a atuação da empresa terceirizada em relação a outros municípios também. Agora, a malha eletrônica, que o Tribunal começou a desenvolver há anos atrás, já tem essas ferramentas adequadas. Tenho 266.598 de 2014, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Carlos Henrique Sade Ferrante encaminhou, responsável Sr. Paulo Roberto Conlag Ribeiro, exercício 2013, pela regularidade, conforme pareceres da CUFIM e Ministério Público de Contas, Sr. presidente. Regular. Protocolo 279.037 de 2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Peabiru, contas de 2013, Ministério Público de Contas, acompanha a Diretoria de Contas Municipais, manifestam-se pela irregularidade das contas em função da ausência de relatório de controle interno, ausência de parecer de controle interno, ausência de relatório de funcionamento da unidade de controle interno, que sequer foram objeto, senhor presidente, de esclarecimento por parte do interessado. Então, a proposta, acompanha os pareceres pela irregularidade das contas, pela ausência dessas informações do controle interno, das contas prestadas pelo senhor Luiz Carlos Bertipalha,
diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Piabiru, exercício 2013, aplicando-se a multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 113 e no 87, parágrafo 4º da mesma lei, senhor presidente. Está em discussão. Senhor procurador. Senhor presidente, não é para discutir o voto do eminente conselheiro relator, que acompanha as instruções, mas até para, já tinha até anotado aqui, para uma breve reflexão a respeito daquilo que o eminente relator trouxe um processo antecedente sobre o sistema de controle. Se o município tem um sistema de controle, ele deve abranger tanto a administração direta quanto suas autarquias. Então, é evidente que o gestor do serviço autônomo tem a obrigação de apresentar e instruir a instrução com os documentos pertinentes. Mas me parece que o que nós estejamos a falhar é em chamar o responsável pelo controle interno do município, que é o titular de todo o controle. Então, apenas, não vou questionar, até porque a instrução, pela instrução do processo, eu não tenho nem como, teria que avaliar a prestação de contas do exercício 2016 do município. Mas me parece que nós temos que aperfeiçoar nossas instruções para chamar o responsável do controle interno pelo município quando o sistema há instituído. Na verdade, além... Para aperfeiçoar o nosso mecanismo de controle, primeiro nós precisamos definir conceitualmente, porque o tribunal tem entendido que cada órgão tem que ter sua unidade de controle interno. Então, enquanto não mudarmos esse entendimento, não podemos exigir que o controlador do município assuma as funções e seja responsável. Então, a questão faz tempo que estou debatendo, eu acho que temos que evoluir um pouco nisso. Porque nós estamos, senhor presidente, exigindo, às vezes, de uma autarquia que tem um orçamento de 50 mil ano que tenha um controlador interno. Então, nós precisamos evoluir um pouco nisso. Na sequência, senhor presidente, esse é do 282.348/2014, Fundo de Previdência do município de Piabiru. Proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN Ministério Público pela irregularidade das contas do senhor Ademar Gonçalves de Oliveira, exercício 2013, pela ausência de informações atuariais do RPPS, falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e de impropriedade em aplicações financeiras de acordo com a Secretaria de Políticas da Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Na realidade, eu tenho alguns votos em que eu relevo a falta de credenciamento quando há aplicação em fundos públicos, exclusivamente, e se iniciou o processo de credenciamento, que não é o caso dos autos. Não houve o início do processo de credenciamento. Por isso que estou acatando, nesse processo, a irregularidade das contas com a aplicação de multa prevista em 87, parágrafo 4º e 87.1b da Lei Complementar 113, ao senhor Ademar Gonçalves de Oliveira. Irregular. Estou quase terminando. Vai compensar semana que vem, você vai ter só 2 processos mesmo. Acho. 310.600/2014, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, Amumpar. Proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN, Ministério Público, pela regularidade das contas, senhor presidente. Regular. Eu tenho protocolo 376.229/2014, Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar de Nova Esperança do Sudoeste, na qual a COFIN e o Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas, senhor presidente. Basicamente, depois da primeira instrução, manifestação do interessado e análise conclusiva, entendeu a COFIN a existência, o saneamento das diferenças de transferência dos municípios e questões do controle interno. Na mesma linha é o Ministério Público. Nesse caso, diferente da anterior, naquela não houve nenhum esclarecimento. Aqui, nesse processo, ocorreu a manifestação do consórcio e eu entendo que as falhas apontadas não comprometem nem a análise da prestação de contas. Por isso que entendo como ressalva, com exceção à regra geral, e também entendo, estou encaminhando a sugestão na questão dos municípios cederem os controladores por gestor, nos seus mandatos, quando o prefeito for o responsável pelo consórcio. Então, pela regularidade, com ressalva, senhor presidente, com determinações. Está em discussão. Aprovado.
Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 181.505 de 2013, município de Pérola, contas. Essas contas já foram julgadas, eu vou resumir, o relato é longo, senhor presidente. Foram julgadas com com determinação de recolhimento de valores recebidos a maior e multas. Os interessados apresentaram o recolhimento das multas, né, aplicadas, e apresentaram alguns documentos para esclarecer uma questão de uma obra paralisada. Você não é uma obra, foi paralisada em função de uma doação de terreno, confusão para a justiça eleitoral, aplicação de recursos, enfim. Foram apresentados esses documentos, a Coordenadoria de Obras, com os documentos apresentados, entendeu que não é possível, nesse momento, emitir um juízo conclusivo, já que o Centro de Cultura foi construído mais em outro terreno, que pressupõe que o outro terreno teria sido doado pela Justiça Eleitoral, e tem uma aplicação de recursos de 21 mil de fundações naquele outro terreno da Justiça Eleitoral. Na outra informação está 44.200, ou seja, não há informações no juízo seguro sobre o estado da obra e eventuais danos. Então, por isso, senhor presidente, que entendo que a solução mais viável, além da quitação dos valores recolhidos, que seja instaurada tomada de conta extraordinária em relação à existência de eventual dano sobre essa questão de obra paralisada, tendo como responsáveis, possíveis responsáveis, Ana Luzevilde Biaca de Souza, gestão 2001-2004, Cleiton Mendes, gestão de 2005-2008, e 2009-2012, e Darlan Scalco, gestão 2013-2016, por doação do terreno junto à Justiça Eleitoral, sem cuidado de receber compensações de valores por serviços prestados. É o relatório com a posse de voto, senhor presidente, certidão de quitação e instalação e tomada de contas extraordinária. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, tem aqui o último processo, o 272.148/2014, a prestação de contas do município de São Manuel do Paraná, exercício de 2013. Neste caso, nós temos apenas uma questão, contratação de assessoria contábil em eventual contrariedade aos ditames do prejulgado 06 com dupla estrutura. Nesse caso, senhor presidente, eu vou pela regularidade com ressalva e não a irregularidade com relação e imputação de valores, tendo em vista que os valores pagos, esse é o ponto de defesa apresentado principalmente, que há uma correspondência aos valores pagos. Né? Ou seja, a diferença, e aí que a COFIN não entende, de 4.659 para 5.300. A diferença de 500 e poucos reais seria irrelevante. Né? Então, esse fundamento que foi onde a defesa se acatou, se apoiou, que a COFIN não aceita, eu entendo como razoável uma proporcionalidade entre os valores ofertados pelo cargo público. Nesse caso, o processo teve 2 concursos públicos, e os 2 foram frustrados. Aí o prefeito, em 2013, que iniciou, manteve a terceirizada e fez o concurso em 2014. Então, eu vejo que há uma tentativa de atender o prejulgado 06 e foi efetivamente atendido. Depois eu fui descobrir que eu nem sabia que esse município, nós tínhamos no Paraná, São Manuel do Paraná. Né? Diz que tem uma rua ainda e às vezes acho que é só grama, né? Assim, de pouco tráfego de veículo. Então, acho que nesse caso específico dá para ir pela ressalva, não há nenhuma falta grave a contaminar as contas. Então, está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, antes de encerrar a pauta, só quero anunciar a devolução dos protocolos 185.841/2012 e 229.305/08 à pauta do conselheiro Fábio Camargo e pedindo escusas pela demora da pauta. Desta vez eu me superei. Cumprimento Vossa Excelência, extensa pauta, bem relatada, como sempre, e concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente e demais membros que acompanham essa segunda Câmara. Inicio minha pauta pelo processo 243.960/08, uma prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Apucarana, exercício do 7, de responsabilidade do senhor Genésio Belarmino Isidoro.
CONFIN e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de detalhamento nas notas explicativas, o que dificultou o entendimento das demonstrações contábeis, a relação dos devedores do ativo circulante, a existência de obrigações de longo prazo vencido. E eu voto pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Aprovado. São dois processos de alerta, o 9796349916 e 84687716. Um é do Poder Executivo do município de Curiúva, outro do município de Figueira. Ambos foi constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% na data de 30/4/16. Ambos confirmam o Ministério Público de Contas pela expedição do alerta e é assim que eu voto para ambos, senhor presidente. Aprovado. 531.88314, tomada de conta extraordinária, uma comunicação de irregularidade referente ao exercício financeiro do 13, convertida em tomada de conta extraordinária em face do consórcio público do município do Procaxias, de Capitão Leandro das Marques, por omissão na alimentação dos dados do SINAM. Eu confio no Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva. Eu voto pela regularidade com ressalva, uma vez que os atrasos decorreram da adaptação dos jurisdicionados aos novos padrões de contabilidade pública que ocasionaram alteração nos procedimentos dos sistemas informatizados desse tribunal, do SINAM. Aprovado. 609.140.16, uma comunicação de irregularidade referente ao exercício financeiro do 15, convertido em tomada de conta extraordinária em face do município de Guairaçá, de responsabilidade da senhora Janesley Amadeu, prefeita, e da senhora Noeli Aparecida Sestaro, controladora interna, diante da existência de restrição no portal de transparência do município de Guairaçá, em descumprimento na instrução normativa 89 do 13, conforme apontado pelo sistema de procedimento de acompanhamento remoto. COFIN foi pela regularidade das contas com recomendação. O Ministério foi pela regularidade das contas com determinação. E eu voto pela procedência da tomada de conta extraordinária para julgar regulares as contas da senhora Janesley Amadeu e da senhora Noeli Aparecida Sestaro. Determina ao município de Guairaçá que disponibilize as informações dos itens B, C e D do inciso 4 da instrução normativa 89 do 13. Esse é o voto, senhor presidente. Aprovado. 206.0079, uma prestação de contas de transferência, prestação de contas do convênio celebrado pelo município de Ribeirão do Pinhal e a Associação de Proteção à Maternidade e Infância, no valor de 725 mil, exercício do 8 e 9, para a manutenção das entidades municipais. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de comprovante de publicação do extrato do convênio, a ausência de certidão liberatória emitida à época da celebração do ato da transferência, aplicação por 2 vezes da multa do artigo 87.4, linha G, da Lei Complementar 103 do 5, a senhora Sandra Molina Policarpo dos Santos. Eu voto pela regularidade das contas com ressalva. Afasto as multas sugeridas por se tratar de irregularidades formais e por se estar diante da fase de disciplinamento da prestação de contas municipais, inaugurada pela Instrução de Serviço 27 do 8, que dispunha sobre a realização de inspeções in loco e a apresentação completa de prestações de contas para o exercício financeiro de 2009, ano base 8, dos repasses efetuados pelo município às entidades privadas locais. Esse é o voto, senhor presidente. Está aprovado. 367.353.09. É uma prestação de contas nos termos de parceria 4 do 6, 1 do 7, celebrado entre o município de São Miguel do Iguaçu e a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Miguel do Iguaçu, a DESME, no valor de 5.800.000, tendo por objeto o programa Humanizando a Saúde São Miguelense. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, ressalvando o lançamento da folha de pagamento pelo total dos valores pagos a título de salário, a ausência de parecer e relatório conclusivo da Comissão de Avaliação acerca da execução do objeto do termo de parceria, a ausência de cláusula essencial dos termos de parceria. No voto, observo preliminarmente que Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Guimarães. ouvido o relato que estamos falando em termos de parceria, né? Então declaro minha suspeição. Então está convocado o auditor Tiago Pedroso. Senhor presidente, no voto eu observo preliminarmente que, apenso a esses autos, está o relatório de inspeção realizada pelo COFIT
para fiscalizar os repasses do município à Agência de Desenvolvimento, considerando que se trata de irregularidades formais e por se estar diante da fase de disciplinamento das prestações de contas municipais, inaugurada pela Instrução Serviço 27/8, que dispunha sobre a realização de inspeção em loco e a apresentação completa de prestação de contas para o exercício financeiro do 9 ano base 8, dos repasses efetuados pelo município a entidades privadas locais. Acompanhando as manifestações e informes da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas com ressalva apontadas na instrução, senhor presidente. Se Vossa Excelência não se importar, vou pedir vista. Por favor. Próximo processo, 247.278.12, é uma prestação de contas referente ao termo de adesão firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Mandirituba, no valor de 634 mil, exercício 2011, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da rede de ensino público estadual. O COFIT foi pela regularidade das contas, o Ministério Público pela irregularidade das contas, diante da veiculação de reportagem televisiva, denunciando que os ônibus e recursos do transporte escolar estariam sendo utilizados para a prestação de serviço de transporte público geral, situação que caracterizaria desvio de finalidade. Eu voto pela regularidade das contas, por constatar que a matéria veiculada não estava relacionada à gestão do senhor Antônio Maciel Machado, ordenador de despesa e responsável pelas contas objeto desse processo. Entretanto, recomendo a inclusão do município de Mandirituba no Plano Anual de Fiscalização de 2017. Está aprovado. Próximo processo é processo 754.170.12, é uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Palotina e a Associação Palotinense da Cultura, no valor de R$18 mil, exercício do 12, tendo por objeto o pagamento de salários e encargos dos professores das oficinas culturais. COFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade com recomendação para que sejam corrigidos nos exercícios subsequentes as seguintes impropriedades: ausência de certidões na data de celebração de transferência, atraso nos repasses da transferência em desacordo com o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho. E é assim que eu voto, senhor presidente, pela regularidade com as recomendações. Regular. Processo 758.752.12, uma prestação de contas do convênio celebrado pelo município de Ponta Grossa e a Liga Cultural de Organizações Carnavalescas de Ponta Grossa, no valor de R$37 mil, exercício do 12, tendo por objeto a aquisição de material permanente. O COFIT foi pela regularidade com recomendação para que sejam corrigidos nos exercícios subsequentes as seguintes impropriedades: atraso do tomador no fechamento de bimestre, ausência de certidões na data de celebração de transferência, ausência de certidões durante a execução da transferência. Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva. E eu voto pela regularidade das contas com recomendação, por ser tratado de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Regular. 83.0070.12, uma prestação de contas de transferência, prestação de contas do convênio celebrado entre o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o município de Itapira, no valor de R$211 mil, exercício do 11 do 12, tendo por objeto obras e serviços de recuperação, recap ou pavimentação de vias urbanas. COFIT e Ministério Público de Contas, regularidade com ressalva e recomendação, pois o termo de recebimento definitivo da obra não foi assinado pelo responsável pela fiscalização do contrato indicado no CIT. E eu voto pela regularidade com recomendação. Afasto a ressalva por ser tratado de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Regular. 894.91.13, uma prestação de contas do convênio celebrado no município de Itaipulândia e a Provopar de Itaipulândia, no valor de R$200 mil para atendimento às famílias de baixa renda. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, recomendando aos responsáveis para que revisem os procedimentos que deram causa às falhas formais: atraso do concedente no envio das informações bimestrais, a ausência de certidões na formalização de transferência, a ausência de certidão durante a execução da transferência. E eu voto pela regularidade das contas com as recomendações. Aprovado. 102.915.13, uma prestação de contas do convênio celebrado no município de Faxinal, ao Lar São Vicente de Paulo de Faxinal, no valor de R$9 mil, exercício do 12, para a manutenção da entidade. COFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade das contas com ressalva e recomendação, diante do pagamento de despesas sem comprovação da realização de regular processo de compra. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Regular. Próximo processo 765.248.13, uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba, Eliandra Frutti, Marissa Leste Dalpraducci, e a Associação Comunitária de São Brás, no valor de R$100 mil, exercício do 11/13, tendo por objeto assistência médica de urgência, aquisição de móveis e equipamentos
e suprir parte dos custos de recursos humanos. Confita o Ministério Público de Contas, regularidade com ressalva diante das despesas efetuadas em valores superiores ao previsto no plano de aplicação, recomendando aos jurisdicionados a revisão dos procedimentos que deram causa às falhas formais. Atraso na apresentação da prestação de contas, atraso do tomador ou do concedente no envio de informações bimestrais, ausência de certidões durante a execução de transferência. Eu voto pela regularidade com recomendação. Afasto as ressalvas para se tratar diante do período de adaptação dos jurisdicionados ao sítio. Aprovado. 476-780-06, pensão. É uma pensão deferida ao senhor Albari de Oliveira, na condição de cônjuge da ex-servidora Nirce Aparecida de Lima Oliveira, falecida em 25/7/6. COFAP pela legalidade de registro. Ministério Público de Contas pela negativa de registro diante da decisão judicial que declara nulo o concurso público em face da fraude. E eu voto pela legalidade de registro, acompanhando o precedente desse tribunal no mesmo sentido, senhor presidente. Aprovado. 479-767-14, também pensão. É uma pensão concedida a André Rodrigues Borges, cujo processo foi instruído nos termos da Instrução Normativa 117/16. COFAP, registro do ato, Ministério Público de Contas, negativa de registro. Eu voto pela legalidade e registro. Legalidade. 692-003-13 é uma revisão de proventos da senhora Adriane de Fátima Haiduk da Silva, com fundamento na emenda constitucional 70/12. COFAP, Ministério Público, pela legalidade de registro. É assim que eu voto. Legalidade. 658-154-13, uma demissão de pessoal, um processo de admissão para o cargo de professor de ensino superior realizado pela Universidade Estadual de Maringá, mediante concurso público regido pelo edital 293/11. COFAP, Ministério Público de Contas, pela legalidade e registro das admissões de Rogério Macchiose, Francisco Nogueira Calmon Sobral, Crista Mirela Correia Rosa, Antônio Belicanta, Juliana Zoia Lutinski e Roger Paulo Murmur. E pela negativa de registro das admissões de Antônio Carlos Monteiro Miranda, Rodrigo Meneghetti Pontes, Marguite Neumann Gonçalves, Alessandro Severino Valer, Eduardo Davi, César Adolfo Fernandes Melo e Daniel Kikuchi, em razão da não observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, e recomendou à instituição para que nos próximos concursos que realize permita a inscrição pela internet. Eu voto pela legalidade e registro. Observo, conforme consta no despacho 18.18.14, por intermédio do qual foi expedido alerta ao Poder Executivo do Estado do Paraná, no período de maio do 13 a abril do 14, o índice da despesa com o pessoal do Poder Executivo era equivalente a 46,39% da receita líquida, o que representava 94,68% do limite permitido no artigo 20 do 2C da Lei Complementar 101/2000, e que a posse dos servidores cujos atos de admissão estão sendo impugnados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas ocorreram entre 2/8/13 e 16/1/14, isto é, quando o referido índice ainda não havia atingido o limite prudencial de 95%, não sendo aplicáveis as vedações do artigo 22, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, legalidade e registro, senhor presidente. Legalidade. Processo 799-328-15, eu solicito a retirada de pauta para autuação com o recurso de revista, senhor presidente. Retirado. Processo 896-246-16 é uma demissão de pessoal instruído nos termos da Instrução Normativa 117/16, realizada pelo município de Ponta Grossa, mediante concurso público, regulamentado pelo edital 2/15 para provimento do cargo de professor. COFAP, registro das admissões, Ministério Público, negativa de registro. Eu voto pela legalidade e registro, senhor presidente. Legalidade. Processo 873-688-16 é uma certidão liberatória, um pedido de emissão de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Rancho Alegre do Oeste. Confirma o Ministério Público de Contas, encerramento do processo, haja visto que a certidão requerida encontra-se disponível para emissão por meio eletrônico com base na Instrução Normativa 68/12 do Tribunal de Contas aqui do Estado. E eu voto pelo encerramento do processo. Encerrado. Processo 376-14, é uma prestação de contas anual, do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, exercício 13, de responsável do senhor Paulo Armando da Silva Alves. Confio o Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, e é assim que eu voto, senhor presidente. Regular. Quero agradecer a atenção do plenário, minha pauta está esgotada. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Pedroso. Obrigado, senhor presidente, mas eu não tenho processo a relatar. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Passa ao relato da pauta. Tenho 828.602, sistema CIT, onde as manifestações são pela regularidade com recomendação, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O 137.70, 13, Capitão Leônidas Marques,
prestação de contas de transferência, COFIT é pela irregularidade, houve atraso e ausência de certidões, Ministério Público é pela regularidade e recomendação, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. O 389-51-13, também manifestações em transferência, COFIT e Ministério Público, regularidade com ressalvas e recomendações, e esta é a proposta do relator. O 39.176.13, também COFIT, regularidade e recomendação, Ministério Público no mesmo sentido, esta é a proposta do relator. 39.443.13, COFIT pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade. 548.25.13, também COFIT, regularidade com recomendação, Ministério Público acompanha e o relator também. 970.36.13, município de Toledo, COFIT, regularidade com recomendações, Ministério Público acompanha, o relator também. 102.478.13, município de Tupanci, COFIT, Ministério Público, regularidade com recomendações e ressalvas. Esta também é a proposta do relator. O 158.678.13, também COFIT, Ministério Público, regularidade com recomendações, e esta é a proposta do relator. 201.506.13, COFIT, Ministério Público, regularidade com recomendação. 387.960.13, COFIT, Ministério Público, também regularidade com recomendação. 760.963.13, COFIT, Ministério Público, manifestam-se pela regularidade com recomendação, e em todos eles o relator acompanha as manifestações, regularidade com recomendação. Em discussão, estão aprovados. Protocolo 10.59.14/13, eu estou solicitando retirada de pauta para nova instrução contraditório, considerando previsão de despesas com materiais de distribuição gratuita no período eleitoral. Está retirado. Processos que têm julgamento de acordo com a instrução normativa 117.216, onde a COFAP é pela legalidade e registro e o Ministério Público pela negativa de registro. A proposta do relator acompanha a COFAP pelo registro dos 633.805.13, 656.643.13, 112.69.73.14, 11.27.309.14, 403.041.15, todos eles pelo registro. Em discussão pela aprovação. Admissão de pessoal, também instrução normativa 117.216, onde as manifestações COFAP pelo registro e o Ministério Público pela negativa de registro. 338.487.15, 838.641.15, ambos pelo registro. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 616.073.16, embargos de declaração, município de Entre Rios do Oeste. Embargos opostos por Jones Neuri Hayden, prefeito de Entre Rios do Oeste, em face do acórdão 169/16 da segunda Câmara, que recomendou o julgamento pela irregularidade das contas de 2013. O embargante alega omissão
no acórdão, pois o relator teria deixado de citar as manifestações e justificativas apresentadas pelo prefeito municipal, cujo texto transcreve-se. Faço também rápida argumentação. Lembro decisões deste plenário com processos semelhantes, propondo pelo conhecimento e não provimento. Em discussão, pela aprovação. O 196.444/12, com Lapa, Companhia de Desenvolvimento da Lapa, período 30 de 4 de 2010 a 30 de 4 de 2012. Manifestações da COFIN do Ministério Público são pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 243.373/13, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, período 2012, onde a COFIN manifesta-se pela regularidade com ressalva e aplicação de multa, atraso na entrega do 6º bimestre do CIAM. Ministério Público, regularidade com ressalva. Proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovado o processo. 274.060/14, Câmara Municipal de Joaquim Távora, 2013. Manifestações da COFIN do Ministério Público pela regularidade com ressalvas, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 275.783/14, Fundo de Previdência Social do município de Terra Rica, período 2013. A COFIN manifesta-se pela irregularidade, apontando falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de previdência. Funções de assessoria jurídica realizadas em contrariedade ao pré-julgado 6. Funções técnicas de contabilidade realizadas em contrariedade ao pré-julgado 6. Ressalvou ainda a inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2013. Ministério Público também é pela irregularidade. Verificada a terceirização de serviços contábeis rotineiros à empresa ORG Comp, Organização de Contabilidade Pública, com a comprovação do pagamento de R$41 mil durante o período em comento. Ademais, foram terceirizados serviços de assessoria jurídica inerentes a atos de gestão, com o pagamento de R$27 mil à empresa Aconjur Consultoria. Faço também a argumentação, reitero o pré-julgado número 6 e a proposta que apresento a este tribunal. Verifico ainda inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2013, a discrepância atuarial de R$5.900.131 na conta Provisões Matemáticas Previdenciárias, sendo que tal impropriedade foi corrigida no balanço de 2014, portanto ressalvada. A proposta do relator pela irregularidade das contas apresentadas pelo Fundo de Previdência Social de Terra Rica 2013, responsável Almir Federici, aplicando-lhe as seguintes sanções. Multa do 87.3F da Lei 113/2005, no valor de R$ 725,48, tendo em vista funções de assessoria jurídica. Multa do 87.3F da Lei 113/2005, também no mesmo valor, tendo em vista funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6 deste tribunal. Em discussão, pela aprovação. 275.019,
Câmara Municipal de Godói Moreira, 2014, COFIN pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. O protocolo 254.670/14, houve juntada de documentos, peças 8593, motivo pelo qual peço permissão para retirá-lo de pauta. Está retirado. 276.720/14, município de Tapira, 2013, COFIN pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão ordinária desta segunda Câmara será no dia 14, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.